Bom dia. Bom dia, Caio. O povo demorando para entrar.
Bom dia. Bom dia. Só um minutinho, pessoal.
Bom dia, bom dia, bom dia. E Ah, Não sei se tá. estou acostumado a mexer com o Instagram. Alguém me dá uma dica rapidinho. Eu deixei de seguir uma pessoa, mas ainda estava aparecendo no meu Instagram como se eu estivesse seguindo ela. Alguém Deve estar já viu isso? bugado. Oi? Deve estar bugado. Meio que não é pra isso eu não uso acontecer. redes sociais, então não Se tem como você te ajudar. tenta só bloquear ela. Não, não, meu filho. O dano já foi feito, você não está entendendo. Eu falei que eu tinha parado de seguir, aí para a pessoa apareceu que estava seguindo ainda, e aí não é aconselhável isso, entendeu? Porque eu saí como mentiroso da parada. Mas eu parei de... Desinstala o Instagram. Eu só queria Você entender perde o as que coisas certinho. aconteceu, na verdade. Não é questão de resolver. Eu posso bloquear, isso é fácil. Eu só queria entender por que aconteceu isso. Porque acredite, se é uma coisa que eu não quero aparecer como mentiroso. Né? Só deve ter bugado mesmo. Se você bloquear, para de seguir na hora. A pessoa para de seguir e você também. Mais fácil. É bem Ai, triste quando as ai. pessoas bloqueiam você. Vontade de socar. Oi, Enzo. Bem triste quando as pessoas bloqueiam você. Sem motivo nenhum. Pode matar a pessoa. Não, é nem, né? Sei lá, bicho. Situação muito estranha, tá? Muito estranha mesmo. Vamos lá, crianças, então? Ó, a gente parou lá no caso, as primeiras atividades são lá na página 31 da apostila. Please, 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 everyone. Vocês pra cá. Quem não colocou ainda, coloque presença, por favor. Todo mundo tá vendo minha tela, pessoal? Sim. Perfeito. Bom, crianças, olha só. O procedimento aqui, ele é bem simples. Lembra que nessa matéria agora, o que a gente está vendo é o quê? São funções afins. Em outras palavras, o domínio e a imagem delas vão ser todos os números reais que existem, a menos que seja delimitado de outra forma, ok? Como ele pode ser delimitado de outra forma? Ele pode ser delimitado apenas com números inteiros. E aí vai ficar um gráfico um pouquinho diferente, que é basicamente só os pontinhos marcados. A gente vai ver isso daqui um pouquinho, tá? Por agora, o que a gente precisa fazer para poder resolver isso daqui? Muito simples. Se foi dado para a gente uma fórmula, no caso, uma função, né, que de primeiro grau para a gente poder marcar, a gente vai fazer o quê? A gente vai pegar e fazer a nossa linda e maravilhosa tabelinha. Como que funciona essa tabelinha? Simples. Nós temos x, ok? Y, xy. E aí vocês vão assumir valores para x. Qual valor que vocês vão assumir? Vocês que mandam, tá? O meu conselho, na verdade, é o seguinte. Tenta usar pelo menos 3 valores, tá? Eu acho que é o mínimo que a gente pode usar para poder marcar isso. E outra coisa.
olha o que está acontecendo com o x na função. Por exemplo, aqui está 3 vezes o x. Como o x ele está sendo multiplicado por algo, a gente pode usar apenas 0, 1, menos 1, 0 e 1, por exemplo. Que são os números pequenos e fáceis da gente calcular. Tranquilo. No entanto, se a gente tivesse uma fração, por exemplo, x dividido por 2, nesse caso, eu aconselharia vocês a usar 2, 0 e menos 2, por exemplo. Por quê? Porque quando você dividir por 2, você vai conseguir dividir sem nenhuma dor de cabeça. Enquanto se você estivesse usando 1, ou 3, ou 5, ou números ímpares, por exemplo, vocês iam acabar com o número com vírgula. Dá para marcar o número com vírgula? Com certeza, isso nunca foi impedimento para ninguém. Porém, ele é mais fácil se você usar números inteiros. Tranquilo? Essa lógica? Que bom, né? Então aí, ó, se a gente pegar aqui e eu aprender a fazer uma linha, close enough. A gente vai ter o seguinte, eu vou colocar aí menos 1, 0 e 1, e a gente vai fazer os cálculos aqui. Ok? No caso, o primeiro vai ser 1, né? Então, no lugar de x a gente coloca 1. Então, y é 3 vezes 1 menos 1, que é 2. E nosso par ordenado vai ser menos 1,2. Na segunda linha, 3 vezes 0, menos 1, que é menos 1. Opa, que é menos 1, desculpa, gente. Vai dar menos 4. Menos 4. Isso. Eu estou cego para sinais. Menos 4. Aqui, 0 e menos 1. E no último, que vai ser, né? 3 vezes 1 menos 1, que é 2, que aí sim é 1,2. Pessoal, nessa questão do cálculo aqui, ficou alguma dúvida de fazer essa tabelinha? Não. Quando vocês forem marcar agora isso no gráfico, pessoal, no plano cartesiano, o que vocês têm que olhar? Se esses 3 pontos vão ser colineares. O que isso significa? Não, eu só fiz 3 porque é o que vocês vão ter que fazer em atividade, tá, Melissa? Depois eu vou mostrar para vocês o cálculo completo ali para vocês conferirem. Eu só estou mostrando porque depois, quando vocês forem fazer atividade, eu não vou dar a tabelinha pronta, não vou falar quantas que você vai usar. Meu conselho é use 3, ok? Eu acho que 3 é um número legal de valores para vocês calcularem. E o ponto-chave é, quando vocês forem marcar isso no plano cartesiano, eles têm que ser colineares. O que isso quer dizer? Você tem que ser capaz de traçar uma linha ligando os pontos. Lembrando, né, que uma linha não é uma curva. Em outras palavras, linha. Né? Tranquilo? Alguma dúvida aí? Não, né? Bom, marcando isso aqui então, pessoal, aqui tem o menos 2 e o 2 também, que são extras, tá? Se você quer uma quantidade legal de pontos, marca 5, igual ele fez aqui, tá? E aí, se vocês observarem, marcando cada um desses pontos no plano cartesiano, eles são colineares. Quer dizer o quê? Que a gente pode ligar e fazer uma reta. Simples assim. Alguma dúvida quanto a isso, pessoal? Quando a gente balança a cabeça, dá pra saber, né? Ah, tá. Agora dá, porque eu tô olhando para cá porque vocês estão aqui do lado. Quer ver? Ó, vocês! Engraçado que a reação de todo mundo é fazer Dá tchauzinho. tudo, né? Dar tchauzinho, dar um beijinho. Aham. Ai, meu Deus.
Tranquilo, pessoal? E, obviamente, né, já que está subindo, é uma função crescente. Da mesma maneira, nós temos a segunda aqui, que vai ser uma função decrescente. Percebam aqui que é menos x mais 2, ok? Então, a gente tem que colocar o menos 3 dentro de parênteses, porque é menos vezes menos. Tá? Extremamente importante isso, pessoal. Eu já falei isso na última matéria, mas vou apenas reforçar que todo mundo Professor, consegue... o Felipe falou no grupo que era pra você aceitar ele, que ele não tava conseguindo entrar. Mas ele pediu para entrar, era 8h13. Era 8h13. Ah, então tá. Continuando. Então, pessoal, perceba o seguinte, que na primeira ela era crescente. E o x, no caso, o valor de a, que é o que multiplica o x, ele é positivo. Na letra B aqui, é negativo. Menos 1, né, que está multiplicando. Então, o a positivo é uma função crescente, o a negativo é uma função decrescente, e uma função constante é quando o a é igual a zero. Quer dizer o quê? Que o x está sendo multiplicado por zero, então ele se torna irrelevante. Tá? E aí, vamos entender por que essas crianças têm nome. Eu vou colocar exatamente aqui no meio, para a gente poder ver as duas questões lado a lado, só para vocês observarem dois detalhezinhos bem legais. O primeiro detalhezinho, pessoal, interessante que vocês observem é o seguinte. Cada uma dessas funções, elas, como a gente já sabe, ela possui o ax mais b, né? Então, isso já é algo conhecido da gente. Ax mais b. E a gente sabe que uma parte é constante e a outra é variável. Mas o que a gente tem que lembrar é que eles possuem dois nomes diferentes, ok? A parte constante, ou b, ele é o coeficiente linear, enquanto a ou a parte variável é o coeficiente angular. Mas, professor, qual é a relevância que existe para a gente desses nomes? Por que existem esses nomes? Porque esse nome, pessoal, eles descrevem o que eles são, o que eles fazem na nossa função, qual é a relevância deles para a existência aqui. Como assim? Observem comigo, pessoal. Vocês estão vendo que aqui o b vale menos 1 na primeira? Olha em relação ao zero, tá? Que é a origem. Olha em que posição ele está aqui. Menos 1. Onde ele corta o eixo y. Então, o b, o coeficiente linear, ele desloca a reta para cima ou para baixo, ok? Se o b for positivo, como 2, ó, a reta foi deslocada 2 para cima. Se é menos 1, a reta foi deslocada 1 para baixo. E isso é válido para qualquer situação que vocês encontrarem. O valor da constante, ela sempre vai ser o deslocamento linear. Deu para entender o que é o deslocamento linear, pessoal? Ele Você joga pode para explicar de cima? novo? Posso, com certeza. Vamos lá. O coeficiente linear, ele causa um deslocamento vertical na reta. Se a gente não tivesse o linear, todas as retas passariam pelo 0, 0, pela origem, ok? Esse menos 1 mais 2, no caso, ele faz com que a reta que estaria no 0, 0 se desloque para cima ou para baixo, de acordo com o valor. Por exemplo, menos 1, ela vai deslocar do 0 para o menos 1. Isso quer dizer o quê? Que a reta inteira vai descer uma unidade. Enquanto no segundo aqui, como está mais 2, ela vai subir 2 unidades a reta inteira.
Entendeu? Entendi, Então, ele entendi. causa esse deslocamento. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Tá. E o coeficiente angular? Pessoal, vocês estão vendo que o ângulo dessa criança aqui é muito mais acentuado, muito mais... a gente fala muito maior, vamos colocar assim, do que o ângulo dessa daqui. Ou seja, essa daqui é muito mais reto para cima, vamos colocar assim, do que a outra, que está mais de lado. Vocês conseguem visualizar isso? Um ângulo mais fechado e o outro mais Eu aberto. tenho uma... Era Eu tenho uma... qual ângulo que você tá falando? Oi. Você tá falando, tipo, que o ângulo de cima é mais reto ou de baixo? Vai ficar mais fácil eu mostrar assim, ó. Y é igual a X. Aqui. Y é igual a 2x. Y é igual a 3x. Não, aqui vai ficar horrível. Ah, aqui sim, esse eu queria. Professor, que página diferenciada é essa? Oi? Que página diferenciada é essa? Tô no Google, filho. Ah, Que isso? Aqui. Acho que essa imagem vai ser melhor para eu poder mostrar para vocês. Nossa. Aqui. Então, beleza. Aqui mesmo. Não vai ter como eu abrir mais do que isso. Não. Pessoal, todo mundo consegue ver essa imagem aqui, não consegue? Vocês estão vendo essa linha preta aqui? Essa que é de baixo do lado de cá e de cima do lado de cá? A função dessa daqui, pessoal, ela é y é igual a x. Ok? Quer dizer o quê? Que se x é 1, y é 1, se x é 2, y é 2 e assim por diante. Ok? Estou fazendo uma aproximação apenas, tá? Enquanto a outra vermelha, y é igual a 2x. Vocês conseguem ver que ela tem um ângulo de inclinação maior do que a primeira? Enquanto esse daqui é 45 graus, teoricamente, essa daqui, sei lá, está uns 60, 70 graus. E se a gente fosse aumentando o valor do coeficiente angular, por exemplo, se eu colocasse 10x, pensa assim, pessoal, 1x ia valer 10y. Então, a função ia ser praticamente em pé aqui. Isso quer dizer o quê? Quanto mais você aumenta o coeficiente, mais para cima, mais reto vai ser, maior vai ser o ângulo, vamos colocar assim. Entendeu? Pode falar. Não, só quando é que eu entendi. Então, pessoal, e para o menor também vale a mesma coisa, porque se você chegar no zero, ficou reta. Ângulo zero, no caso. Mas se você começar a colocar números negativos, o ângulo vai ficando negativo, então ele vai começar a apontar para baixo. Entendeu? Então, o coeficiente angular, ele é o que faz a gente conseguir orientar as nossas retas para um lado e para o outro. Ok? E por último, no caso, a função constante, que né, é só y igual a menos 3, não importa o valor de x. Então aqui a gente tem tudo marcado bonitinho, tá vendo? É só você marcar uma reta que vai ser paralela, no caso, a x. Porque o coeficiente angular é 0, então o ângulo vai ser 0. Depois a gente vai brincar um pouquinho, pessoal, usando triângulos nessas retas, tá?
Para a gente poder calcular uns senos, uns cossenos, umas tangente. Faz umas paradas massa aí, mano. Ai, ai. Tudo bem? Tudo tranquilo? Alguma dúvida aí? Corrigiram? Posso passar? Pode. Dois. Considere uma função afim dada por f de x é igual a x mais b com a e b reais. Se f de menos 3 é 3 e f de 3 é menos 1, calcule os valores de a e b e em seguida escreva a lei de formação da função. Pessoal, isso é extremamente comum de ser cobrado de vocês, ok? Extremamente comum mesmo, tá? Vocês podem ser cobrados ou dessa forma aqui, que foi passada a função, e vocês têm que determinar os elementos, ou vocês podem ser cobrados a partir de um gráfico, tá? Que ele dá o gráfico para vocês e vocês têm que utilizar o gráfico para poder interpretar. Eu acho o gráfico mais fácil, porque normalmente você já dá para saber o valor de x0 e você já acha o b direto já evita muito dor de cabeça. Mas não tem problema. Se a gente sabe que a função original é essa, a forma padrão dela é essa, é só a gente substituir. Só que a gente vai substituir e deixar o A e B. Olha que legal que fica, pessoal. A gente vai descobrir o quê? Que f de menos 3 é igual a A vezes menos 3 mais B. E a gente sabe que f de menos 3 é 3. Então, 3 é igual a menos 3A mais B. Tá vendo? Só substituir a informação que ele deu aqui dentro. Ponto importante. Também poderia ser facilmente dado para vocês que a função passa pelo ponto menos 3,3. Isso daqui, pessoal, é a mesma coisa que f de menos 3 é igual a 3, ok? Essas duas coisas são exatamente iguais. Vocês têm que saber que os dois podem parecer. Porque, olha, x e y, que é o resultado de f de x. Ok? Então, estejam cientes que esses dois formatos aqui podem e vão aparecer para vocês. Beleza? Substituímos uma. Vamos substituir a outra. Eu já vou colocar direto. Menos 1 é igual a A vezes 3 mais B. Menos 3, menos 1. Eu falo um valor e anoto o outro. É a cabeça da pessoa. Então, gente, nós temos agora duas fórmulas. Meus amores, o que a gente faz quando a gente tem duas fórmulas do mesmo problema? Igual. Nossa, saudades de igualar as coisas. Ah, eu fiz pode igualar. aquele... Você tá na Aquele 3. negócio Você tá na 3, não tá? Eu fiz aquele negocinho que faz assim, ó. Ai, não dá pra ver. Tá na página 2. Eu fiz aqui, ó. 2? Dá pra ver? Não. É a questão 2 da 32. 32? Livro 3. Eu tava na 24. Ok. Continuando. Menos 3A. Pessoal, tem várias maneiras de fazer. Pode substituir, pode igualar. Vocês podem fazer o que Eu quis dizer isso mesmo. Aí eu tirei o valor de B e igualei os dois. Como eu sou preguiçoso, eu sei que isso daqui vai dar um sisteminha que resolve fácil. Como? Somos 2. 3 menos 3, 0. B mais B, 2B. 3 menos 1, 2. Logo, B igual a 1. B é igual a 1. E se a gente sabe o valor de B, a gente consegue calcular A, não consegue? Ó, 3A é igual a menos 1 menos B
3A é igual a menos 1 menos 1. A é igual a menos 2 sobre 3. Em outras palavras, essa nossa função aqui vai ser decrescente? Isso aí. É uma função decrescente com o coeficiente angular menos 2 sobre 3. De boas? E aí, claro, né, ele pediu a função para a gente. Se a gente tem A e tem B, logo a nossa função f de x é igual a menos 2 sobre 3x mais 1. Ok? Peraí, rapidinho, tio. Beleza, pessoal? Posso? Pode. Bom, tendo agora, gente, a função definida, a gente pode calcular agora o que ele pediu, que é f de 3 mais f de menos 6, que é o quê? A gente fazer o cálculo, mas colocar 3 no lugar de x e depois menos 6 no lugar de x, ok? Que é só a gente realmente substituir na conta. Então, ó, a gente sabe que é f de x é menos 2x sobre 3 mais 1. E aí a gente pode calcular aqui nessa criança, né? Que é o quê? Ó? F de 3. Gente, você pode calcular junto, pode calcular separado. Realmente não vai fazer diferença nenhuma para mim, tá? Ele já deu o valor de f de 3. Ah, é verdade. Ele já deu o valor de 3 e eu tô aqui calculando. É, demorei um tempinho também para processar o que a Iné falou, para você ter noção. Sobre 3, então vai ficar mais 1. Vai ficar mais, 2 vezes 3, 12, por 3, 4. 4 mais 1, 5. Sem somar os dois, menos 1 mais 5 é igual a 4. Eu terminei o cálculo que o livro já deu a resposta e pelo menos deu certo. Eu tô sabendo fazer. Pelo menos isso. De boa, pessoal? Tranquilo? Difícil? De boa, tio. Não o que fazer. Matériazinha facinha, facinha, brincadeira de criança. Essa matéria vai cair na prova ou vai ser outra? Acabaram, então. Também vai, mas não é só essa, não. Cara, vai ter mais prova, tá? Tem uma prova ainda, gente. Tem uma VH ainda. Ah, tá, esse trimestre. Ok? Posso seguir? Não.
Eu aqui cheguei o resultado de f de menos 6 é igual a 5. Aí eu olhei que você tinha riscado um 4. Eu fiquei assim, meu Deus, o que que deu errado? Aí eu fui olhar e eu não tinha feito a última interação. Isso é bem meu tipo de filho, coisa que eu vai. erraria na prova. Esquecer de fazer Lembra a que nas última. alternativas estaria lá, ó. -1, 4, 5, 6, 9. Tudo que você puder errar de cálculo ia ter. Eita. Pessoal, quem não colocou presença ainda, coloque, por favor. Ok? Posso seguir, pessoal? Pode. Pessoal, o zero da função afim é uma coisa muito simples. O zero é basicamente quando y for igual a zero. Ok? O coeficiente linear, ou o valor de b, no caso a constante, é quando x é igual a zero. Tá? E a raiz é quando y é igual a zero. A gente já usou esse conceito muito lá em equação do segundo grau. Lembra que a gente achava as raízes da equação? A gente achava essas raízes quando a gente igualava uma equação do segundo grau a zero. Como? Lembrei. Enzo, lembra que a gente tinha, por exemplo, ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero? Esse igual a zero aqui, meu amor, a gente está comparando para poder achar as raízes. Isso daqui, se fosse uma função, no lugar desse zero aqui, a gente teria ax ao quadrado mais bx mais c é igual a f de x. Na verdade, o que a gente tinha lá eram funções, só que a gente jogava Então a ela gente para estava zero. usando o y como zero. Oi? Então a gente estava usando o y como zero. Exatamente. Tudo que vocês fizerem na equação do segundo grau foi usar o y como zero. Meu Deus, a minha vida faz mais sentido agora. Porque, Eu não né? entendi, eu entendi isso daí, mas eu não entendi a parte do y como zero, não. É porque porque f de x é y. Ah, tá. a gente quer saber, a raiz é quando corta o eixo x, tá vendo? Quando corta esse eixo aqui. É isso que a gente chama de raízes, tá? Então, para poder estar na reta de x, y, que é essa criança em pé, tem que estar onde? No zero. Então, a gente vai ter o valor de x quando y for zero. Isso que a gente achar uma raiz. Essa é a definição de raiz. É você encontrar o resultado de y, o resultado de x, quando y é zero. E equação do segundo grau foi só isso que vocês fizeram. Basicamente, eu tinha pego um monte de função e substituído y por zero para vocês calcularem. Só as raízes. Lá em função do segundo grau, vocês também vão fazer isso, mas isso vai ser apenas uma partezinha do cálculo que vocês têm que fazer. Tá? Vocês vão ter que calcular isso, vão ter que calcular vértice, vão ter que calcular C, vão ter que calcular algumas coisinhas assim. Mas assim, nada demais não, tá? Também é tudo fórmula pronta, bem tranquilo de trabalhar. Melissa perguntou sobre se as provas vão continuar online ou presenciais. Pessoal, olha só. Eu não tenho resposta, não sei ainda da posicionamento da escola, tá? Eu vou falar algo pessoal, que eu acredite, tá? Não tem como dizer se isso vai ser verdade ou não. Eu acredito que vai continuar sendo online. Por qual motivo? Porque não é possível que a gente tenha todos os alunos ao mesmo tempo na sala de aula. Né? Primeiro, porque alguns vão voltar. Segundo, porque talvez tenha escalonamento. Então, provavelmente, vão continuar de forma online. Beleza? Mas a escola, assim que a escola tomar uma decisão sobre isso, ela vai formar vocês lindos e maravilhosamente. Tudo bem? Eu prefiro online. É claro que vocês preferem online. Você pode colar? Eu não colo. Não Tudo consigo certo. colar. Eu tô vendo tudo. As auréolazinhas presas no chifre. Nossa senhora, linda. Mas, professor, eu não colo. Eu sou uma pessoa santa. Aham. Enzo. A gente tem que tomar cuidado com o que a gente fala, Enzo. Eu só confiro as coisas no livro, entendeu? A colar. Não é na cola, não. Eu Isso é. faço a questão.
Aí eu Mas nem confiro. tem como, porque a gente tem que estar com a câmera ligada, né? Ah, não, mas tem gente que faz Eu faço pelo celular. Filha, quem quer fazer as coisas erradas, faz as coisas erradas. Não existe. E não Quem é quer fazer as coisas difícil, erradas, faz gente. direito. Não é difícil. Não vou ensinar os truques, mas não é difícil. Então, Ai, gente, era olha só. ensinar. Mas é uma prova, é pra você verificar a sua aprendizagem, não pra você memorizar o que tem no livro e É colocar uma lá. prova. É feita você ganhar ponto pra passar de ano. Pessoal, então olha só. Quando a gente quer calcular o zero da função, você pode simplesmente substituir zero lá no y e calcular, beleza? Claro que você também pode ter uma formulazinha que te ajuda a calcular. Ela sempre vai ser x é igual a menos b sobre a. Por quê? Bom, se y é zero, jogo b negativo e passo a dividindo, né? Jogo b negativo e passo a dividindo. Então, você tem uma formulazinha para calcular. Precisa memorizar essa fórmula? Honestamente, não. Porque, né, é tão fácil, é tão simples você colocar zero no lugar de y que não é necessário fazer isso, tá? Mas, se quiser, que fique à vontade. Assim, pessoal, quando vocês chegam no nível de preguiça absoluta sobre funções, que você já tem, tipo assim, uma certeza muito grande que vocês conseguem fazer os cálculos com facilidade, a minha tabelinha, ela se transforma, ela já é uma coisinha do seguinte estilo para mim poder determinar. Eu só coloco o seguinte, ó. A minha tabelinha, ela vira isso daqui, só para vocês terem noção. XY, X, Os traços ficaram bem retos. viu? A minha tabelinha, ela já virou isso daqui. E olha que legal que eu faço. X0, Y0. Calculo seus correspondentes e tenho os dois pontos que eu preciso. Aí você marca um na reta de Y, um na reta de X e liga os dois. Pronto, virou uma reta. Aí, basicamente, você já tem tudo, né? Você só precisa de dois pontos para marcar uma reta. Eu peço 3, que é para vocês conferirem se eles estão lineares ou não. Porque 2 pontos quaisquer, eles sempre vão ser lineares, né? Porque 2 pontos, você pode, né? Não tem como, né? Mas 3 pontos, para eles serem lineares, tem que ser uma reta só passando entre eles. Entendeu? É só uma ideia, tal. Se alguém já estiver bem mais tranquilo quanto a essa matéria, pode usar. Mas se não, eu aconselho a usar aquela que eu fiz antes. Ok? Bom, então a gente já sabe o que é o zero de uma função e a gente pode começar a se divertir nos cálculos aqui, né, pessoal? Aqui ele vai mostrar de novo. O zero da função está ali, lindo e maravilhoso, marcou a função, beleza. Vamos fazer cálculo agora. Analise algebricamente a lei de formação de cada uma das funções a seguir e determine se a função é crescente ou decrescente. Pessoal, deixa eu descer aqui, deixa eu colocar isso aqui na frente. Melhor a minha vida. É difícil ler embaixo. Pessoal, aqui. Primeiro, a função é crescente ou decrescente? Essa primeira aqui. Crescente. Como A é maior do que 0, ela é crescente. Qual é o zero da função? Bom, 0 é igual a 2x mais 6. 2x é igual a menos 6. X é igual a menos 3. Então, o zero da função vai ser menos 3. E o ponto em que a reta intersecta o eixo x. Né? Se a gente já tem x menos 3, então, menos 3,0. Tranquilo? Alguma dúvida aí, pessoal? Crescente é pelo valor de A. 0 é y igual a 0. Então, a gente substitui e calcula. O ponto que intersecta o eixo x é o ponto da raiz, né? No caso, menos 3, 0. Porque menos 3 é o valor de x e 0 é o valor de y. Oi, vocês estão vivos? Ô, tio, Sim, tio. porque era pra virar menos 6 ali mesmo? Não era pra manter mais 6, não?
Na verdade, eu passei o menos 6 para o outro lado e inverti tudo. Ah, Eu só fiz direto. entendi, porque senão ficaria menos 2. Menos 2x. Agora Poderia entendi. ser menos 2x mais 6 aqui, que dava menos 3 do mesmo jeito, tá? Não vai, pra mim não faz diferença, não. É porque eu tenho o costume de deixar a letra positiva, mas... Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida nisso? Vocês têm o livro 3, o livro 4 já, não tem? Não, Não, tio. eu A acho gente não entrou incrível ainda no isso. livro 3, professor. Vocês estão vendo que a gente está meio que na metade do livro 3 já, né? Sim. Sim. Física é mais ou menos a mesma parada. Vocês estão ligados que piscando o olho a gente acaba esse livro, né? Porque a matéria é nível... E esse livro é fino. Em todas as matérias eu acho que ele é fino. A gente já vai voltar já com quase no livro 4 já. Olha a grossura do livro 1, do livro 2. 2. Ah, o 2 é o grande, o 2 é... Você vai dar um intervalo dessa aula? Daqui 2 minutinhos. Pessoal, bom, é agora mesmo. Crianças, vamos dar uma pausinha, daqui a pouquinho a gente volta, pode ser? Beijo. Ela-